Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos à parte 2 da nossa história de Marble Hornets, onde eu vou contar toda a história do jogo de realidade alternativa Marble Hornets. Onde a gente parou, o Jay tinha encontrado a casa do Brian e na casa do Brian ele encontrou remédios que ele parece ter tomado ou então eles foram roubados. Ele está sendo perseguido pelo operador e por um homem mascarado que ele não sabe que é o Tim, mas a gente já sabe que é o Tim. E ele encontrou uma folha de papel na parte de trás, na torre, escrito. E ele ainda não sabe que torre é essa. Basicamente é isso. Se você não entendeu nada do que eu falei agora, você vai ter que ver o primeiro vídeo e aí você vem assistir o resto, ok? No próximo vídeo, o Jay mostra pra gente mais vídeos antigos dos quais ele não se lembra. Nesse vídeo nós vemos que antes mesmo do Alex ser intimidado pelo operador, o Tim já sofria de tosse forte. Não só isso, como nesse vídeo ele tá usando a mesma jaqueta que o homem mascarado usa. E a gente fica muito tipo, o Jay é um péssimo detetive. Ele não junta essas pecinhas, é incrível. Ele também acha que a torre é uma estrutura grande vermelha. Vermelho vinho, marrom, talvez. Que a gente vê no fundo de algumas das filmagens que eles fazem em um parque, no meio de árvores. Você vê uma estrutura vermelha bem alta que parece uma torre, eu lembro uma torre. Então ele acha que talvez queira dizer isso seja esse lugar específico. O operador responde com uma gravação dessa mesma torre e um anagrama para Deeper Secrets. E no fim ele coloca a frase Waiting for You. Então o Jay vai até essa floresta e depois de andar muito ele encontra a torre. Ele entra na torre e parece ser um observatório. Tem uma escadinha de madeira onde você pode subir e aí você vê o parque inteiro de lá de cima. Ele sobe essa escada e ele desce, e quando ele desce ele encontra uma caixinha de metal e dentro dessa caixinha tem uma fita. Algo acontece, parece que ele se assusta com alguma coisa, mas a gente não vê o que é, e aí ele vai embora com a fita. E depois disso, ele posta o conteúdo dessa fita. É o Alex com alguém à noite em uma casa abandonada. E depois a gente descobre que essa outra pessoa que estava com ele é o Seth. Quem é Seth? Também não sei. É assim, eu acho que é um dos assistentes que estava trabalhando no filme também. E eles encontram sangue numa parede, algo acontece, eles se assustam, tem gritaria, e essa parece ser a última gravação do Alex antes dele desistir completamente. Seth is gone. I don't remember what happened. Everyone is gone. Eu não sei, assim, de onde vem essa conclusão. Ele decide assim, não, essa foi a última, antes dele decidir que não queria mais lidar com isso, desistir das gravações do filme e fugir. No Twitter, ele diz que sente que devia voltar até a casa do Brian. Não sei porquê, sinceramente. Mas assim, as coisas que ele encontra naquela casa até agora não fizeram bem nenhum pra ele. Até agora nada do que aconteceu dentro daquela casa foi bom pra ele, de qualquer maneira. E ele ainda sente que vai ter alguma resposta indo até lá. Não, é uma casa vazia. Para de entrar na casa dos outros no meio da noite. O operador responde ele com Return to us, awaiting your arrival. There are doors unopened. É aí mesmo que ele não devia ir, né? É aí mesmo que não devia, não vai. Não vai, olha só. O Jay, então, voltou pra essa casa, só que dessa vez de dia. Uma boa decisão foi tomada, né? Finalmente. Tudo continua uma bagunça e o bonequinho do operador foi colocado no topo das escadas, como se estivesse esperando por ele. Eu gostei desse toque, eu achei bonitinho. Não tem mais sangue no banheiro, ele olha a casa toda de novo. Porém, o Tim, mascarado, aparece. E ele segue o Tim e encontra mais remédios. Depois disso, ele tenta passar pelo corredor, mas ele acaba várias vezes no mesmo quarto. E esse quarto parece muito ser o quarto do Alex. Em outras gravações a gente vê o quarto do Alex, onde ele dormia, o quarto dele mesmo. Parece que ele acaba no mesmo quarto. Ele parece estar correndo em círculos, ou então ele está sendo
teletransportado pra esse quarto. E depois ele é teletransportado pra uma casa abandonada. E depois que ele passa um tempo andando nessa casa abandonada sem saber onde está, a gente percebe que é a mesma casa onde o Alex estava com o Seth antes. Então, o vídeo corta. E ele diz que a câmera quebrou, ele não lembra de nada do que aconteceu, e diz que nunca mais vai voltar àquela casa. O operador responde o vídeo com um vídeo de um boneco de madeira, e eles dizem, essas são imagens do Alex, e aí é um boneco de madeira, como se o Alex fosse um fantoche. Stay home, be alone, smile for the camera. Baseado nessa resposta, o Jay resolve olhar as câmeras que ele deixa em casa. No caso de algo acontecer, ele tem se filmado constantemente. E uma das coisas que acontece é isso. Algumas imagens não se encaixam e quando ele sai de um cômodo, ele não aparece no outro. A porta abre de um lado, mas ela não é aberta do outro lado. E ele vai para algum lugar durante horas e aí ele volta horas depois, mas ele não sabe onde ele foi, ele não sabe o que ele fez nesse meio tempo, ele só sabe que essas filmagens não se encaixam. E depois disso, o operador parece ter ficado bravo com ele, parece ter ficado irritado com o Jay por algum motivo. E ele posta no canal Marble Hornets mesmo. Ele diz, We will wait for you no more. Control is being taken away from you. From the start, it's been a game for us, not anymore. E eu tenho certeza que é a voz do Tim, sabe? Eu acho que poucas pessoas perceberam isso, mas quando eu ouço essa gravação, eu penso, é o Tim, é a voz do Tim. Não tem... É o Tim. É o Tim. É o Tim. Uma coisa que eu gostaria muito de ter visto também é um olhar do ângulo do Tim nessa história. Eu gostaria muito de ter visto como o Tim era controlado, o que estava acontecendo, porque ele era controlado de alguma maneira pelo operador, mas a gente não sabe como, talvez os remédios. Mas a gente não sabe, porque a gente não tem o ângulo do Tim. No vídeo seguinte, o Jay afirma ter saído de casa e ido para um hotel porque não se sentia seguro. Então, alguém botou fogo no apartamento dele. Ele fugiu de casa para ficar um tempo no hotel e alguém botou fogo no apartamento dele e o prédio inteiro pegou fogo. Ele começa a próxima entrada dizendo que resolveu desistir dessa história. Ele resolveu que não queria mais continuar com isso. Ele estava se sentindo muito ameaçado e passaram uns tempos no hotel e ignorando a situação. Ele passou tipo algumas semanas ignorando a situação mesmo. Isso fez muito bem pra ele. Frankly, I've been feeling a lot better. My memory's better. I'm not as paranoid. I'm not looking. So this is going to be the last entry that I'll be posting. Porém, ele recebe um pacote com uma fita e um endereço de retorno. E nessa fita tem esse vídeo. Did we get a camera? Alex, come on. We don't have a camera. Just please put it back. Stop recording. You're in a really odd mood right now. Fine. O Alex está vivo. O Alex está vivo. Então ele é obrigado, ele fica tipo, tá, então agora que eu sei que o Alex está vivo e que ele não morreu, eu tenho que ir atrás dele. E aí ele não posta nada durante 7 meses. Isso é um pouco irritante, na minha opinião. Ele não posta nada durante 7 meses. Na vida real, fora do jogo, os autores disseram que é porque eles realmente estavam ficando sem meios pra continuar a série. Então ele teve que tirar esse tempo pra rever a história, rever como eles iam continuar contando a história e os enigmas e etc. Ele teve 7 meses de amnésia. Ele já tava perdendo a memória várias vezes mesmo. Então ele perdeu a memória durante 7 meses. E quando ele retornou, ele tá em um hotel. E ele não sabe onde ele está, que hotel é esse. Tudo que ele sabe é que ele tem uma câmera a mais e tem uma mulher ficando no quarto ao lado do dele. Ele decide então procurar por mais pistas e dentro de uma mala ele encontra roupas, uma lanterna e um frasco de ibuprofeno. I'm Jessica. Nice to meet you. Ele também conhece a mulher no quarto ao lado. O nome dela é Jessica. E quando ele fala o nome dele pra ela, ela diz que soa familiar. E o Jay diz ter encontrado um vídeo intitulado No Entry. Um vídeo cheio de estática,
ele encontrou no computador dele. Ele tem um computador, né? Senão ele não estaria postando no YouTube. Vídeo cheio de estática que mostra um túnel, uma pedra e roupas sujas de sangue. E numa floresta, em um parque. E ele acha que encontrando esse parque, encontrando esse túnel e esse lugar, ele tem algumas respostas do que tá acontecendo. Eu não entendo essa gente nesse tipo de história, onde eles de repente assim, ah não, se eu for pra esse lugar, eu com certeza terei respostas. O que você acha, que as árvores vão falar com você? Eu não entendo. Ele procura a floresta, que se mostra no vídeo, e encontra um parque que tem a mata densa e muitas trilhas. O nome do parque é Rosswood. Excuse me. Caminha pelo parque e percebe que está sendo seguido. Mas ele tenta falar com esse homem que parece estar seguindo ele. E o homem, tipo, o ignora completamente. Não sabe. Como se ele não tivesse nada a ver com a história. Talvez ele realmente não tenha nada a ver com a história. Mas é bom mencionar, né? Vai que ele surge de novo no futuro. Ele volta pro hotel e fala com a Jessica. E ela parece saber de alguma coisa. You haven't been having any kind of like memory loss or anything, have you? Aí no outro dia... Like what? I don't know how I got here. You're the only person I've seen in this hotel. A gente descobre que a Jessica também é uma vítima do operador, mas ela não faz ideia do que tá acontecendo. Diferente do Jay, ela literalmente não faz ideia do que tá acontecendo. Ela só fala que está tendo amnésia, que está machucada. Machucada não, que está tendo amnésia, que está doente e que ela não sabe o que tá fazendo dentro daquele hotel e ela não sabe como voltar pra casa, nem nada disso. Ele decide contar tudo pra ela e depois fugir. Ele acha que não vai ser mais seguro ficar naquele hotel depois que ele contar tudo pra ela. Quando ele volta pro quarto da Jessica, ela sumiu. As coisas dela sumiram. Nunca teve ninguém dentro daquele quarto, assim, ela sumiu. E ele encontra um bilhete escrito confirmação 1102. Ele usa essa senha 1102 no cofre do quarto da Jessica. Não abre, não funciona. Então ele vai no cofre do quarto dele e abre. E lá dentro tem mais fitas e mais um HD e mais conteúdo pra gente assistir. Depois disso, o Tim aparece e ataca ele de novo, mas ele ainda não o reconhece, o que eu acho incrível. E a partir daí, ele começa a postar todos esses vídeos que ele encontrou dentro do cofre. A primeira parece ser uma fita logo depois dele descobrir esse endereço do qual o Alex mandou aquela fita antes dele desaparecer por 7 meses. É uma casa abandonada. Eu quero novidade. A gente vai ver tanta casa abandonada nessa série. Eu não sei porque que eles não podiam, sabe? A única casa que não está abandonada é aquela casa do Brian. Mas ela tecnicamente está abandonada, porque não tinha ninguém lá. Na próxima fita, ele está na casa com o Alex, nessa mesma casa abandonada com o Alex. E os dois atacam o Tim. E pelo que parece, o Alex usa um bloco de cimento para matar o Tim. Porém, na fita seguinte, a gente descobre que ele não matou, ele só quebrou a perna do Tim com um bloco de cimento. Ainda não sabemos o porquê. Ainda não sabemos o porquê de nada disso. É a parte mais frustrante pra mim em toda essa história. Por quê? Por que eles são as vítimas escolhidas? Por que eles estão sendo perseguidos? Por que o Alex tem tanta raiva deles? E por que o Tim é o fantoche, é o mascarado que vai atrás de todo mundo? O operador, então, responde com vários vídeos nesse meio tempo. E tudo pra indicar que não se deve confiar no Alex. Ele tá dando a entender que não se deve confiar no Alex. Mas também, ninguém confia no operador. Então por que o operador tá dizendo pra não confiar no Alex? Ninguém confia em você, meu filho. Então o que você... Ele também posta no canal Marble Hornets, novamente, o vídeo de uma criança em uma festa de aniversário. E essa criança é o Alex. Mostrando assim que o Alex, desde a infância, está sendo observado e está, tipo, destinado a isso. Mas a gente ainda não entende por quê. O Jay então descobre que enquanto ele tentava ajudar o Alex, ele não estava mais dormindo em hotéis, ele estava dormindo no próprio
carro e que mesmo assim alguém estava espionando ele, mesmo dentro do carro. Também descobriu que o Alex e ele se encontravam no Parque Rosewood, perto daquele tal hotel onde ele surgiu de repente 7 meses depois. O operador então responde com um vídeo do Jay dormindo dentro do carro pra mostrar que sim, querido, você está sendo observado esse tempo todo, eu não estou nem aí se você se sente mal com isso ou não. Outra coisa que acontece é que depois de dormir no carro durante uma noite, o Jay vai se encontrar com o Alex novamente, mas eles se desencontram, assim, eles não rola uma comunicação, então ele entra no parque sozinho e ele é atacado pelo operador. Ele larga a câmera no chão e foge correndo, e é aqui que eu vou acabar essa parte, a parte 2. Vamos acompanhando aí a história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, histórias de terror, se inscreve no meu canal. Vamos ver se até o fim dessa série a gente compreende melhor o que aconteceu, ok? Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês segunda-feira pro próximo. Tchau!